Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Vim falar sobre o meu emagrecimento, como que eu emagreci no ano passado. Eu postei algumas coisas no Instagram, no TikTok sobre o meu emagrecimento e algumas pessoas já estavam acompanhando, né, nos meus stories quando eu postava alguma coisa. E perguntavam, queria saber como que eu tava conseguindo emagrecer muito rápido, mas não foi um processo fácil, né? Não foi um processo fácil. E eu vou explicar pra vocês direitinho. Então, se você quer saber como que eu consegui mudar os meus hábitos, fazer uma reeducação alimentar, conseguir aprender a comer direito, é só você continuar assistindo esse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Vim até aqui pro sofazinho do meu estúdio, eu tô aqui no meu estúdio e decidi vir gravar aqui pra vocês. Gostei do cenário, gostei do tapetinho, do meu sofá. Eu pretendo mostrar aqui o estúdio pra vocês um dia, vou dar uma arrumadinha nele, assim, né, em questão de limpeza. E aí eu venho mostrar pra vocês aqui o estúdio. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre o emagrecimento da Raquel. Então vamos lá. O meu emagrecimento do ano passado para esse ano foi um emagrecimento longo, né? Tem pessoas que conseguem emagrecer mais rápido do que eu emagreci. Eles acompanharam lá no meu Instagram como que eu consegui emagrecer, né? Que foi um tempo bom, não demorou muito, mas eu poderia ter conseguido emagrecer mais durante o ano de 2021 se não tivesse acontecido algumas coisas. Mas eu vou explicar pra vocês a minha história com o meu peso desde lá da infância, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então já prepara a pipoca pra você ouvir toda a história aqui da minha vida com o meu peso, tá bom? E eu vou deixando algumas fotos conforme eu vou explicando pra vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Desde bebezinha eu sempre fui gordinha, eu nasci com 5 quilos e pouquinho, segundo minha mãe. Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, eu pesava muito. Eu não tenho números certos, né? Não perguntei pra minha mãe quanto que eu pesava nessa época, mas eu vou deixar uma foto aqui do meu lado pra vocês verem. E eu sempre fui alta, na minha infância eu sempre fui alta e gordinha, né? Então, nessa foto eu tinha 3 anos, mas parecia que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, né? Então, quando chegou mais ou menos lá para os meus 7 anos de idade, a minha mãe começou a fazer uma reeducação alimentar comigo. Me passou em uma nutricionista e a gente começou a fazer uma reeducação alimentar. Não lembro se era reeducação alimentar ao certo ou se era uma dieta. Eu acho que era uma dieta porque eu lembro que a gente ia no mercado e comprava tudo coisas diets e lights. Eu sempre gostei muito de doce, então doce pra mim sempre foi um problema. Então minha mãe comprava aqueles chicletes diets, sabe? Que não tem muito gosto assim. E aí ela comprava vários pra matar a minha vontade de doce. E a gente seguia uma dieta bem rígida mesmo, né? Então, nessa época dos meus 7, 8 anos, já tava passando por uma fase de dieta pra lutar contra o meu peso, que eu já era bem gordinha. E aí eu consegui emagrecer. Na infância a gente brinca bastante, né? Eu andava muito de bicicleta, ia bastante pra parque, então eu acredito que naquela época eu me exercitava um pouco e aí eu consegui emagrecer bastante. E fiquei consideravelmente magra naquela época, então eu fiquei dos meus 8 anos até a minha adolescência em um peso considerável, mas sempre acima do peso, sabe? Nunca o peso ideal, o peso correto pra minha altura, né? A gente fala assim peso ideal, mas a gente sabe que não existe peso ideal, é o que você se sente confortável com o seu corpo, é o que você se olha no espelho e se sente feliz, se sente bem, né? Mas sempre tem, né, aquela comparação com a altura e o peso. Então, pra minha idade e pra minha altura, eu sempre estava acima do peso, né? Mas ainda se passava por uma
adolescente magra, né? Às vezes engordava mais um pouquinho, às vezes emagrecia. Eu sempre fui do efeito sanfona, então eu sempre emagrecia bastante, engordava. Emagrecia bastante, engordava mais um pouquinho. Então eu nunca fui magra, magra, né? Porque eu sempre ficava indo e voltando com o meu peso. Aí chegou a época da faculdade. Época da faculdade, vocês sabem, né? A gente fica muito ansiosa, a gente, sei lá, conhece pessoas novas, sai pra mais lugares, come coisas diferentes. E aí eu engordei muito, gente, muito mesmo. Foi a época que eu cheguei no meu maior peso. Eu acho que eu nunca fiquei mais do que isso, que foi na faixa de 82, 83 quilos. Eu vou deixar uma foto aqui da minha formatura pra vocês verem. Eu fiquei a época da faculdade inteira assim, gordinha. Quando me formei também assim, gordinha. Mas eu não me percebia, gente, na frente do espelho. Pra mim tava ok, pra mim tava tudo ótimo, eu tava me sentindo bonita. Não tava com essa coisa de querer emagrecer. Eu tava vivendo a vida normal, sabe? Nada me incomodava em questão de aparência. Então, seguia a vida assim. Isso foi em 2017. Em 2017, eu me formei na faculdade e me formei com 83 quilos, pesando 83 quilos. Depois da faculdade, eu comecei a trabalhar em 2018. Já tava no final de 2017 que eu me formei e eu comecei o ano já trabalhando em janeiro. E aí, a minha rotina no trabalho sempre foi muito corrida. Pra quem não sabe, eu sou professora de educação infantil. Já vai fazer 7 anos, eu acho, muito tempo. E a minha rotina no trabalho sempre foi muito corrida. Então, como a gente fica ali a serviço das crianças, né? A gente se movimenta muito. A gente tá indo pra lá, indo pra cá a todo momento. A gente não para. Nós, professoras de educação infantil, nós não paramos nenhum minuto do nosso trabalho. Né? A gente tem os momentos lá de almoço, de descanso, mas a gente não para realmente. Então a minha rotina sempre foi corrida, desde 2018. E quando eu estou trabalhando, eu emagreço bastante. Em 2018 eu consegui emagrecer um pouquinho, né? Emagreci um pouquinho com essa rotina do trabalho. Tem os horários certos para se alimentar, então eu tomava café lá no trabalho, eu almoçava lá no trabalho e depois eu só ia comer alguma coisa quando eu chegasse em casa lá por umas 5h30 da tarde, 6 horas. Então eu tinha 3, no máximo 4 refeições por dia e é o que se segue até hoje, porque eu ainda continuo atuando na profissão, trabalhando com essa profissão e eu só consigo comer 4, 3 vezes ao dia, no máximo, né? E aí eu consegui emagrecer um pouquinho. Em 2019 pra 2020, eu passei por uma fase, assim, de não comer muito. Eu não sei se eu tava com problema de saúde. Eu não fui no médico saber disso. Mas em 2019, tava acontecendo muita coisa na minha vida. Passei por momentos difíceis e tudo mais. E eu emagreci muito, tipo, muito mesmo. E nesse meio tempo, gente, que eu tô contando pra vocês, de 2017 até 2019, eu não fiz academia. Deixa eu pensar aqui. Eu não fiz academia. Eu fiz academia em 2020, mas aí eu vou contar pra vocês mais pra frente. E aí em 2019, com tudo que tava acontecendo, foi um ano conturbado, muitos problemas familiares, enfim. E tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Então eu vivia no banheiro nessa época. Não de vomitar, né? Vocês entenderam. Ia no banheiro, gente. Eu comia e eu ia pro banheiro. Comia e ia pro banheiro. E eu não sabia o que era. Eu achava que ia passar, então eu não fui no médico pra ver. Até hoje eu não sei o que é. Só que eu emagreci muito. Eu fiquei pesando 69 quilos. Foi o peso mais, assim, magro que eu tive até hoje, 69 quilos. Vou deixar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Aí em 2020 eu comecei a minha vida fitness. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria emagrecer, né? Queria emagrecer, queria ficar com o corpão bonito. Tava naquela fase de sair pra vários lugares, conhecer várias pessoas e tudo mais. Aí eu me matriculei na Just Fit, uma academia que tinha aqui perto de casa. E eu tava na minha melhor fase, porque eu tava no peso ideal, né?
pro meu corpo, pra minha altura, 69 quilos, e estava malhando. Nunca consegui chegar, assim, numa musculatura firme, nunca fui assim de musculação. Quando eu vou pra academia, eu sempre procuro fazer mais cardio do que musculação. É errado, você tem que fazer musculação. Hoje eu entendo isso, hoje eu sei. Mas na época eu não fazia, eu fazia só cardio e eu tava feliz com isso porque eu tava emagrecendo. Então eu tava numa fase muito boa, emagreci bastante, vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. E aí, ok, né? Só que em 2020, quando chegou em julho de 2020, eu comecei já a relaxar. Voltei a comer coisas que não poderia comer, muito doce. Não que não pode comer, né, gente? Mas eu comia em excesso. Então, assim, muito fast food, muita pizza, muito doce, principalmente. Eu gosto muito de doce. Então, eu acabei voltando a ter os quilos que eu tinha perdido em 2019. Eu consegui voltar para os 78 quilos. Aí foi a fase que eu me filmei em dezembro de 2020 para 2021 para conseguir comparar meu peso no final de 2021 agora, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a pesar 78 quilos em agosto. Foi quando eu comecei a namorar. Então, agosto de 2020 foi quando eu comecei a namorar. Aí você sabe, né? A gente começa a namorar, a gente come muita besteira, a gente faz muita coisa, né, de alimentação errada. E na casa do meu namorado sempre tem uma coisa diferente, uma coisa gostosa que eu amo sempre comer lá no final de semana. Então, naquela época eu consegui engordar muito, tipo, muito mesmo, 78 quilos. Só que em 2020 foi diferente. Lá de 2017, quando eu tava pesando muito mais, eu tava pesando 80 e poucos quilos e eu não me via tão gordinha quanto eu me vi em 2020. Então teve um dia que eu tava na casa do meu namorado, eu tinha comprado aquelas roupas na Shein que eu gravei o vídeo aqui pra vocês e tinha um conjunto xadrez amarelo. Quem assistiu o vídeo vai saber qual que é esse conjunto. E eu queria muito usar, eu não tinha usado ele ainda. Aí eu ia passar o final de semana lá na casa do meu namorado. Falei, vou tirar umas fotos lá, eu quero usar esse look, né? Coloquei o look. Tinha até combinado com a minha cunhada de tirar fotos juntas, né, e tal, umas fotos diferentes pro Instagram. Tava no meio da pandemia, assim, então a gente podia sair muito pros lugares diferentes pra tirar foto. Aí a gente falou, vamos tirar foto aqui mesmo, na rua, lá tinha umas casas bonitas, né, e tal. Aí a gente foi tirar a foto. Ok, quando a gente terminou de tirar a foto e foi editar as fotos, gente, eu me senti tão mal, assim, sabe? Eu me senti muito mal, porque eu não tinha me visto ainda daquela forma, gordinha daquele jeito. Não que, gente, reforçando, não que seja errado você ser gordinha, não que seja feio ser gordinha. Cada um se sente melhor da forma que quer, né? Da forma que gosta. E assim, eu não consigo me sentir bem quando eu tô muito acima do meu peso. Mas eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo feliz. E aí eu olhei para aquelas fotos e eu comecei a chorar. Eu tava no quarto com meu namorado, editando as fotos. E aí eu comecei a chorar, ele ficou sem entender nada. Ele perguntou, amor, por que você tá chorando e tal? Aí eu falei pra ele como eu tava me sentindo. Aí toda aquela coisa, né? Namorado acha a gente linda de qualquer jeito, mas a gente se percebe, né? A gente sabe como a gente se gosta. Como a gente gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, né? E eu não tava naquele meu momento. Aí ele falou, então você vai ter que fazer alguma coisa pra solucionar isso que tá te incomodando, né? O que você pretende fazer? Aí eu falei pra ele, eu vou fazer uma reeducação alimentar, vou cortar todos os doces, vou parar de comer as coisas que eu como errado. Falei assim, né? Mas a gente sabe que a gente fala, mas não faz no dia seguinte, né? A gente demora um pouquinho. Só que eu tava tão decidida naquela época que eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar sozinha. Foi aí que eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar e tentar tirar um pouco do carboidrato, depois que eu percebi que o arroz branco me faz engordar. Então eu encontrei, né, como que eu posso dizer? Eu encontrei um tipo de alimento que eu gostava muito, que me fazia engordar bastante, e eliminei ele do meu prato. Comecei assim, tá? Comecei assim, eliminando o que eu percebia que me engordava.
Então eu tirei o arroz, tirei um pouco o feijão. Tinha dia que eu comia feijão, mas eu tentei concentrar mais nos legumes, nas verduras, nas saladas e na carne, carne branca, né? Frango, às vezes eu comia uma carne bovina também, mas concentrei mais na carne de frango, no peixe, enfim. Então eu comecei a me alimentar assim. E com o tempo, meu organismo foi se acostumando. Então, quando eu queria comer alguma coisa a mais, eu já não conseguia, porque o nosso corpo se acostuma a comer pouco, né? Só que também eu não ficava me limitando, tipo, eu fiz a minha reeducação alimentar durante toda a semana. Agora, no final de semana, eu vou querer chupar um sorvete, eu vou querer comer um McDonald's e tá tudo bem, sabe? Você se cuidou durante a semana pro final de semana você poder comer alguma coisa. E sempre foi assim, sabe? Então eu não fiquei me restringindo, tipo, vou cortar tudo. Até porque se você começa uma reeducação alimentar cortando tudo que você gosta, você não vai conseguir continuar com essa reeducação alimentar. Porque você vai sentir muita falta do doce, muita falta, enfim, do fast food que você gosta, ou que seja que você goste. Você vai sentir muita falta dessas coisas. Então eu aprendi que a gente pode comer sim, mas tudo com moderação, né? E enfim. Aí, depois dessa reeducação alimentar, eu comecei a me exercitar em casa. Minha cunhada me ajudou muito nisso, ela também estava nesse processo de emagrecimento. E ela fazia exercícios em casa com vídeos no YouTube. Aí ela me mandou alguns canais, né, que ensinam a gente a fazer exercícios em casa, alongamentos. E aí eu descobri um aplicativo chamado Treinos para Mulheres. Se eu não me engano, não sei se foi ela que falou desse aplicativo pra mim ou se foi eu que descobri, não lembro. Mas na época eu consegui fazer os exercícios por esse aplicativo. Vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês procurarem no Play Store e na Apple Store depois. É muito bom, gente, muito bom mesmo. E aí eu comecei a fazer exercícios em casa. Época de pandemia, né? A gente não podia ir pra academia e tudo mais. Então eu fazia em casa, aliado à reeducação alimentar. Então, exercícios em casa, reeducação alimentar. E aí eu fui perdendo quilos. Tinha semana que eu conseguia perder 2, tinha semana que eu conseguia perder 1 quilo, tinha semana que eu perdia 500 gramas. Era muito relativo, sabe? Mas toda semana eu sentia que eu estava emagrecendo, que era o mais importante. E eu consegui chegar mais ou menos uns 72 quilos, né? 72 quilos. Saí dos 78 e consegui chegar nos 72 quilos. Só que eu sofri um acidente, eu desloquei a patela do meu joelho no meu trabalho. E aí eu fiquei afastada do serviço, tive que ficar com a perna engessada, não conseguia me locomover para os cômodos de casa. Eu fiquei deitada durante todo o tempo, sabe, gente? Foi uma época bem difícil em 2021. Fiquei 4 meses desse jeito e o joelho ainda tá em recuperação, por isso que eu não tô abusando muito da academia, não tô indo muito, porque ainda tô fazendo tratamento no joelho. E isso fez com que o meu ritmo de perder peso diminuísse, porque eu já não tava fazendo exercício, eu tava ficando só sentada no sofá, porque não dava pra andar, eu tava andando de muleta, eu tava andando com a perna engessada, então não dava pra fazer nada. E aí, consequentemente, comi errado também, né? Porque em casa, você o tempo todo em casa, o que você vai fazer? Você vai comer, né? Qualquer momento ia lá no armário e procurava alguma coisa pra comer. E normalmente é besteira, então eu comia muito Doritos, eu comia muito salgadinho, comia muita pipoca doce, enfim, tudo isso. E aí, nesses 4 meses eu engordei 2 quilos, né? Não foi muito também, mas engordei. Aí eu voltei para os 74 quilos. Nessa que eu voltei para os 74 quilos, eu me recuperei do joelho, né? Voltei a trabalhar normalmente. Aí já volta aquela rotina lá de comer 3 vezes por dia, que não é certo, é errado, tem que comer mais, né, gente? Mas como a nossa rotina de trabalho é assim, não tem outra forma.
E aí, depois que eu voltei a trabalhar, eu já tava percebendo que eu tava perdendo peso. Sem fazer nada, gente. Só sem fazer nada, não, mentira. Eu tava levando marmita pro trabalho. Lá no meu trabalho, elas fazem uma comida maravilhosa. Tem uma comidinha lá, especialmente para as professoras, muito gostosa. Só que eu não tava comendo por conta dessa reeducação alimentar, né? Porque eu queria voltar a trabalhar e queria voltar à minha rotina de que era antes, né? Então, eu levava marmita pro trabalho. A minha marmita era legumes, carne, salada e um pouco de feijão. Não tinha arroz, era legumes e carne, legumes e carne. Então eu comia assim. E aí, com a rotina do trabalho, eu fui percebendo que eu tava emagrecendo. Só que eu queria melhorar, né, o meu condicionamento físico, eu queria tirar a barriguinha e tudo mais. Não consegui até hoje. Mas foi esse um dos motivos que me fez matricular na academia de novo. Aí eu combinei com uma amiga minha lá do trabalho e a gente foi se matricular numa academia que tem perto do serviço, que é uma Smart Fit. Aí eu me matriculei na Smart Fit e comecei a frequentar. Gente, foi assim, final de 2021, né? Mais ou menos novembro de 2021. Eu fiquei bem assim, regrada 2 meses na academia, bem certinha, porque eu tava com uma rotina de ir pro trabalho e antes de ir pro trabalho eu tava indo pra academia. Então eu acordava 5 horas da manhã, eu entro no meu trabalho às 8, eu acordava 5 horas da manhã para 6 horas da manhã estar lá dentro da academia, já fazendo cardio. Então eu ficava fazendo mais ou menos um treino de 1 hora e tava fazendo musculação também. Então eu fazia cardio, fazia musculação, 1 hora e meia mais ou menos. Aí quando dava umas 7h30, eu pegava o ônibus e descia pra ir pro meu trabalho, que é muito perto a academia do meu trabalho. Então por isso que eu conseguia frequentar de manhã. E eu amava essa rotina, gente. Eu tô falando eu amava porque agora eu tô de férias, vai fazer um mês e eu não voltei pra essa rotina por conta de não estar indo pro trabalho. Então, eu tô um mês sem fazer academia. Mas antes eu fazia bem cedinho. Eu ia às 5 da manhã todos os dias. Foi aí que eu consegui emagrecer bastante, gente. Foi muito rápido, em questão de 2 meses. Eu consegui chegar na minha meta de 70 quilos, né? Eliminar 8 quilos. Tô quase no 69, não consegui ainda chegar igual eu estava em 2019. Mas a minha meta esse ano era pelo menos 70 quilos, né? Pra quem tava com 74, depois de um acidente no joelho, depois de ter ficado muito tempo sem fazer nada, comendo errado, foi um tempo muito bom pra eu conseguir emagrecer, né? Só que aquilo, gente, nada acontece por um milagre, né? Você não vai pensar, eu quero emagrecer e você emagreceu, não é assim. Você precisa de uma disciplina, você precisa colocar na sua cabeça o quanto você quer emagrecer, né? E em quanto tempo você quer chegar nessa meta, o tempo do seu dia a dia que você tem pra se dedicar para, se você for fazer exercício, né? Ou senão você emagrece só fazendo reeducação alimentar. Tem muita gente aí que eu conheço que emagreceu sem fazer academia, sabe? Emagreceu muito mesmo, só cuidando da alimentação, se alimentando bem, se alimentando com coisas saudáveis e tudo mais. Agora eu tô fazendo um acompanhamento com uma nutricionista, ela passou uma dieta pra mim, né, certinha. E quando eu voltar a trabalhar, eu vou começar a seguir essa dieta. Já estava seguindo antes de entrar de férias, mas aí agora de férias eu parei um pouquinho, né? Não tô comendo errado, tô comendo certo ainda. Só que tem algumas coisas que a gente acaba comendo de diferente, né? Porque a gente sai, a gente vai pra lugares diferentes, enfim. Fui viajar também, então a rotina de alimentação muda bastante. Mas eu tô fazendo agora o acompanhamento com a nutricionista e vou seguir essa dietinha até, sei lá, março, abril, e aí eu volto com ela de novo pra gente fazer uma nova educação alimentar e assim vai, gente. É tudo questão de você primeiro mentalizar, né, os seus objetivos, mentalizar o que você quer pro seu corpo, pra você colocar em prática. E aí quando você começa a colocar em prática, seu corpo vai acostumando e aí acaba sendo normal pra você, acaba sendo comum, sabe?
Que nem, tipo, no dia a dia eu não consigo mais comer muitas coisas. Muitas esfirras, muitos pedaços de pizza, hambúrguer, eu não como um hambúrguer inteiro, sabe? No meu almoço eu como salada e carne, porque eu só quero comer salada e carne, principalmente nesses dias quentes agora em janeiro. Então, assim, consequentemente, isso vai eliminando peso de você, sabe? É tudo uma questão de se reeducar. Por isso que a palavra é reeducação alimentar, porque você vai aprender a comer de forma certa, tá? Então eu vim falar pra vocês que a decisão tem que vir primeiro aqui, ó, da cabeça de vocês. Vocês têm que cuidar da cabeça de vocês, e perceber o que é bom pra saúde de vocês, pro corpo de vocês, sabe? Eu não posso chegar aqui e passar pra vocês, por exemplo, a dieta que a minha nutricionista passou, porque cada corpo é um corpo, sabe? Eu conversei muito com ela acompanhou, né? Eu falei toda essa história pra ela, ela acompanhou essa história, então ela sabe que eu preciso agora. Tanto que ela falou pra mim que 70 quilos é o ideal pra minha altura. Eu meço mais ou menos 1,72 de altura e ela disse que 70 quilos é o ideal pra mim. Só que agora eu preciso ganhar massa magra pra, né, definir coxa, definir bumbum, tirar a gordurinha da barriga, esse tipo de coisa. Mas que eu já consegui chegar no meu peso, assim, ideal, né? Eu ainda quero chegar nos 65 quilos pra ficar bem magrinha mesmo, sabe? Que eu gosto dessa estética bem magra, sabe? Isso é um particular meu, eu gosto da estética bem magra. Então eu quero chegar aos 65, espero chegar nesse ano de 2022 65. Falta pouco, falta só 5 quilinhos, né? Mas aí a gente vai chegando aos poucos sem pressão. E é isso, gente. É questão de você se cuidar, sabe? Perceber o que você come em excesso, tirar, comer só um pouquinho, diminuir o seu prato de comida, sabe? Beber bastante água. A água faz toda a diferença na nossa vida, gente. Bebam água. Inclusive, vou beber água agora. Tá um calor. Então, a água é um presente de Deus pro ser humano, sabe? Bebam água, gente. Hidratem. Cuidem dos órgãos internos de vocês, sabe? Bebam muita água. A água ajuda muito na eliminação de peso, na eliminação de líquidos. E é isso, gente. Reeducação alimentar e exercício físico é o que muda o nosso estilo de vida, sabe? Então, assim, disciplina também, né? Se você não tiver disciplina, você não consegue fazer nada disso. Então, é algo que você precisa cuidar primeiro da sua mente, né? Pra depois você refletir isso no seu corpo. E eu acredito muito que vai dar certo se você tiver disciplina, persistência. E vai ter altos e baixos, que nem no meu caso. Eu comecei fazendo uma rotina de exercícios, cuidando bem da minha alimentação, e eu acabei sofrendo um acidente que eu precisei ficar em casa, né, deitada, sem fazer nenhum exercício, comendo errado. Então, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não prevê, né, e isso são os nossos altos e baixos. Mas, se você cair, depois você levanta e se recupera, sabe? Não importa se você teve uma recaída, eu tô fazendo dieta, mas eu comi um hambúrguer. Eu tô fazendo dieta, mas eu comi um brigadeiro. Gente, sabe? Não fiquem se limitando. E deu errado? Levanta a cabeça e faz dar certo de novo, sabe? É isso que eu acredito. Você tem que ir tentando. Aconteceu isso na minha vida, poxa vida. Agora, levanta e procura fazer o certo, procura fazer diferente, sabe? Eu acredito muito nisso. Sei que falando é muito fácil, né? Praticando que é mais difícil, mas é a realidade. Eu acho que tem que ser assim sempre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho, né? Aqui acompanhar através de fotos, através dos meus relatos, a minha história com o meu emagrecimento. Fiquei muito feliz de ter gravado esse vídeo hoje pra vocês, falar um pouquinho, porque querendo ou não, né, a gente se sente grato por tudo que passou e hoje tá podendo contar um testemunho, né, do que eu vivi e de ter conseguido chegar na minha meta, né? Por mais que eu tenha passado por momentos difíceis, altos e baixos, eu consegui chegar no peso que eu queria. E eu tô muito feliz, gente. Então, muito obrigada vocês que me acompanham lá no Instagram, que acompanhou essa saga de emagrecimento lá pelos stories.
E obrigada também por todas as pessoas que são próximas de mim, que me ajudaram, né, nesse processo de emagrecimento. Meu namorado, minha mãe, que me ajudou muito com as marmitas, ela que fazia as marmitas pra mim. A minha cunhada, que me ajudou muito, me incentivando bastante a fazer exercícios. Enfim, gente, minha família, meus amigos tiveram muita influência nisso também, então muito obrigada, eu amo todos vocês. E é isso, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vou gravar mais vídeos sobre isso. Se vocês quiserem que mais pra frente, quando eu volte ter uma rotina de trabalho, né, e de academia, que eu grave aqui, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu grave o diário de reeducação alimentar, diário da dieta, enfim, alguma coisa assim que eu gravo pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada de coração por ter ficado até aqui no vídeo. E a gente se encontra amanhã. Esse mês de janeiro eu tô gravando vídeo todos os dias, então se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu, volta lá atrás no canal que tem bastante vídeos legais, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau!